20.000 léguas submarinas. Capítulo 9. Violências de Ned Land. Quanto tempo durou esse sono, eu ignoro. Mas devia ter sido longo, pois acordamos completamente refeitos de nossas fadigas. Fui eu primeiro a acordar, meus companheiros não se haviam mexido e permaneciam estendidos em seu canto, como massas inertes. Apenas, tendo me levantado naquela cama sofrivelmente dura, senti a cabeça livre. O espírito claro. Recomecei, portanto, o exame minucioso de nossa cela. Nada havia mudado em nossas disposições anteriores. A prisão permanecia prisão e os prisioneiros continuavam prisioneiros. Entretanto, o taifeiro, aproveitando-se de nosso sono, levara a baixela e os restos da refeição. Nada havia que indicasse modificação próxima em sua situação e indaguei seriamente aos meus botões se estaríamos condenados a viver indefinidamente naquela jaula. Esta perspectiva me pareceu deveras penosa, tanto mais que, se meu cérebro estava livre dos pesadelos da véspera, sentia meu peito particularmente opresso. Respirava com dificuldade, o ar pesado não era o suficiente para o funcionamento regular de meus pulmões. Embora a cela fosse espaçosa, era evidente que havíamos consumido grande parte do oxigênio que ela contivera. Com efeito, cada homem consome por hora o oxigênio contido em 100 litros de ar, e este carregado, então, de quantidade quase igual de ácido carbônico, tornando-se irrespirável. Era, portanto, indispensável renovar a atmosfera da nossa prisão e, sem dúvida, também a do barco submarino. Neste ponto, apresentou-se ao meu espírito um problema. Como procederia o comandante daquela moradia flutuante? Obteria o ar por meios químicos, libertando pelo calor o oxigênio contido no clorato de potássio e absorvendo o ácido carbônico pela potassa cáustica? Nesse caso, deveria ter conservado algumas relações com os continentes, a fim de obter os materiais necessários a tal operação. Ou limitava-se somente a armazenar o ar sob as altas pressões em reservatórios, para depois distribuí-los segundo as necessidades da tripulação? Talvez. Ou processo mais cômodo, mais econômico e, por conseguinte, mais provável, contemplando-se em voltar à superfície das águas para respirar como qualquer cetáceo, renovando por 24 horas a sua provisão de ar atmosférico. Fosse como fosse, e fosse qual fosse o método, parecia-me prudente o que o empregasse sem mais demora. Com efeito, eu já estava reduzido a amildar as minhas expirações, para extrair da cela um pouco de oxigênio que ela ainda continha. Quando, de repente, senti-me afrescar por corrente de ar puro, perfumado por emanações salinas. Era evidentemente a brisa ao mar, vivificante e carregada de iodo. Abri largamente a boca e meus pulmões saturaram-se daquelas frescas moléculas. Ao mesmo tempo senti um balanço, arafagem de amplitude medíocre, mas perfeitamente sensível. O barco, o monstro de chapas de aço, acabara evidentemente de subir à tona. Para respirar à maneira das baleias, o sistema de ventilação do navio era-me, pois, conhecido. Logo que absorvi o ar puro a largos haustos, procurei o conduto, o airífero que permitiria chegar até nós, aquele benéfico eflúvio e ventilação, dando passagem ao fresco jato de ar que renovava, assim, a atmosfera empobrecida da cela. Alcançara esse ponto de minhas observações, quando Ned e Conselho acordavam quase ao mesmo tempo, sob a influência daquela ventilação vivificante. Esfregaram os olhos, espreguiçaram-se e no instante seguinte estavam de pé. — O senhor dormiu bem? — perguntou-me Conselho com a sua polidez habitual. — Muito bem, meu caro. — E você, Land? — Como uma pedra, professor. Mas, se não me engano, parece-me que estou respirando a brisa do mar? Um marinheiro não podia equivocar-se sobre o fato simples. Contei então ao canadense o que havia passado durante seu sono. — Bem, disse ele, isso explica perfeitamente os rugidos que ouvimos quando o suposto narval estava ao alcance da fragata. Perfeitamente, Mestre Land, era a inspiração dele. Apenas, professor, não faço a menor ideia da hora em que estamos, a menos que seja hora de jantar. Hora de jantar? Meu excelente arpoador, diga ao menos hora do almoço, pois certamente já não estamos no dia de ontem. O que demonstra que dormimos pelo menos 24 horas, interveio o Conselho. Essa também é a minha opinião.
Não digo o contrário, replicou Ned, mas o jantar ou almoço traga um ou outro. O taifeiro será bem-vindo. Um e o outro, murmurou o conselho. Exatamente. Temos direito a 2 refeições e tenho apetite para 2. Pois bem, Ned, esperemos. É evidente que esses desconhecidos não têm a intenção de deixar-nos morrer de fome, porque nesse caso, o jantar de ontem não teria nenhum sentido. A menos que nos queiram engordar primeiro, retrucou Led. Protesto. Não caímos em mãos de canibais. Uma vez não é costume. Quem sabe se essa gente não está privada há muito tempo de carne fresca, e neste caso 3 sujeitos saudáveis e bem constituídos, como o professor, conselho e eu. Esqueça essas tais ideias, mestre Land, e sobretudo não se baseie em tais suposições para zangar-se com nossos hospedeiros, o que apenas serviria para agravar nossa situação. Em todo caso, tenho fome dos diabos e a comida não vem. Mestre Land, aconselhei. É preciso que nos conformemos com os regulamentos de bordo e suponho que o nosso estômago está mais adiantado que o relógio do cozinheiro. Então acertemo-lo. Essa é bem na sua... retrucou impaciente o canadense. Você não gosta de usar a sua bilis, nem os seus nervos. Sempre calmo. Você seria capaz de morrer de fome sem queixar-se. De que adiantaria queixar-me? Retrucou o conselho. Serviria para manter o tempo e seria alguma coisa. E se esses piratas, eu digo piratas por respeito ao professor e para não contrariá-lo, já que não me permite chamá-los de canibais, se esses piratas suponho que não vão conversar-me dentro dessa jaula, conservar-me aqui, em que sufoco, sem ouvir as pragas com que tempero os meus desabafos. Estão mais enganados. O senhor acredita, professor, que nos conservem por muito mais tempo nessa caixa de aço? Para falar a verdade, sei tanto quanto você, amigo Land. Mas supõe? Alguma coisa supõe? Supõe o quê? Suponho que o acaso nos fez senhores do segredo importante. Ora, se a tripulação desse barco submarino tem interesse em guardar tal segredo, e o interesse é mais importante para eles do que a vida de 3 homens, sou da opinião que a nossa existência está seriamente comprometida. Caso contrário, na primeira ocasião, o monstro que nos engoliu nos restituirá ao mundo habitado por nossos semelhantes. A menos que nos alistem a tripulação, sugeriu o conselho, e assim nos conservem. Até o momento, concluiu Ned, em que alguma fragata mais veloz ou mais feliz do que a Abraham Lincoln consiga apoderar-se desse ninho de piratas, mandando-nos em companhia deles respirar pela última vez nas vergas do Mastro Grande. Bem pensado, Mestre Land, mas saiba que ainda não nos fizeram qualquer proposta nesse sentido. É que, portanto, inútil discutir sobre o partido que adotaremos se a proposta concretizar-se. Repito-lhes, esperemos, sujeitemos as circunstâncias e nada façamos, porque no momento nada há para fazer. Ao contrário, replicou Ned, que não queira dar o braço a torcer. É preciso fazer alguma coisa. Fazer o quê, Mestre Land? Fugir. Fugir de uma prisão terrestre é sempre difícil. Fugir desta prisão submarina parece-me absolutamente impraticável. Vamos, amigo Ned. Que responde você à objeção do meu patrão? Não acredito que o americano possa ficar sem resposta. O arpoador, visivelmente embaraçado, calou-se. Uma fuga, nas condições a que nos lançaram ao acaso, era absolutamente impossível. Mas o canadense é meio francês... E o Mestre Land deixou isso evidente com a saída que arranjou. Assim, professor, tornou a falar após alguns minutos de reflexão, o senhor não adivinha o que devem fazer as pessoas que não podem escapar de uma prisão? Não, meu amigo, não sei. Nada mais simples, devem acomodar-se para nela permanecerem. Pudera, comentou o conselho, é melhor estar dentro do que por cima ou por baixo. Sim, mas depois de haver posto fora carcereiros e sentinelas. Que, Ned? Pensaria você seriamente em apoderar-se dessa embarcação? O mais seriamente possível. Isso é impossível. Por que, professor? Pode aprestar-se a oportunidade favorável e não vejo o que nos impediria de nos aproveitarmos dela. Se eles forem apenas 20 a bordo dessa máquina, creio que não serão capazes de fazer recuarem 2 franceses e um canadense.
Mais valia admitir a proposta do arpoador do que discuti-la. Por isso, limitei-me a responder. Deixemos surgirem as circunstâncias, mestre Land, e, então, veremos. Mas até lá, peço-lhe que dominem paciência, só por astúcia podemos dominá-los, e não será encoleirando-se que criará oportunidades favoráveis. Prometa-me, pois, que aceitará a situação sem rebelar-se. Eu prometo, respondeu Ned, em um tom um pouco tranquilizador. Nenhuma só palavra violenta sairá de minha boca, nem um gesto violento me atraiçoará, ainda mesmo que as refeições não sejam servidas com a regularidade desejável. Conto com sua palavra, Ned. Em seguida, suspendemos a conversa e cada um de nós entregou suas próprias reflexões. Confesso que, apesar das afirmações do arpoador, não tinha a menor ilusão. Não admitia que surgissem as oportunidades favoráveis de que falara Ned. Para ser manobrado com tamanha segurança, aquele barco submarino não poderia deixar de exigir numerosa tripulação e, por conseguinte, em caso de luta, teríamos de enfrentar combate superior às nossas forças. Além disso, antes de mais nada, deveríamos estar livres para poder agir, e ali nos encontrávamos presos. Não havia mesmo nenhum meio de fuga daquela cela hermeticamente fechada, e por pouco que o comandante daquele barco tivesse segredo a guardar, o que pelo menos me parecia provável, não nos deixaria em liberdade para fazermos a bordo o que quiséssemos. Iria desembarcar-se de nós agora pela violência ou lançar-nos dia em dia sobre algum canto da terra? Essa é a incógnita. Todas essas hipóteses me pareciam extremamente plausíveis e era preciso ser arpoador para alimentar a esperança de reconquistar a liberdade. Finalmente, percebi que as ideias de Ned Land azedavam com as reflexões que fazia. De vez em quando, as pragas rugiam-lhe no fundo da garganta, os seus gestos tornavam-se ameaçadores. Levantava-se, andava como uma fera ao redor da jaula, batia nas paredes com os pés e com os punhos. Aliás, o tempo passava, a fome fazia-se cada vez mais cruelmente, e desta feita o taifeiro não aparecia. Era esquecer por tempo demasiado nossa situação de náufragos, se realmente tinham boas intenções a nosso respeito. Ned Land, atormentado pelas contrações do seu robusto estômago, enfurecia-se cada vez mais, apesar de haver dado a sua palavra. Chamava, gritava, mas em vão. As paredes de aço eram surdas. Não se ouvia qualquer ruído no interior do barco, que parecia morto, nem ao menos se movia. Provavelmente, mergulhado no abismo das águas, já não pertencia à terra. Aquele lúgubre silêncio era aterrador. As esperanças que eu concebera depois de minha entrevista com o comandante iam morrendo pouco a pouco. A doçura do olhar daquele homem, a expressão generosa de sua fisionomia, a nobreza de seu porte, tudo ia se apagando em minha memória. Agora, revia aquela enigmática personagem tal como devia necessariamente ser, impiedosa e cruel. Senti que ela era estranha, que ele era estranho à humanidade, inacessível a qualquer sentimento de compaixão, implacável inimigo de seus semelhantes, aos quais votara ódio mortal. Mas iria aquele homem deixar-nos morrer de inanição, fechados naquela estreita prisão, abandonados à terrível tentação a que leva a ferocidade da fome? Esse medonho pensamento tomou em meu espírito intensidade esmagadora e, auxiliado pela imaginação, deixei-me invadir por espanto insensato. Conselho continuava calmo. Ned rugia. Nesse momento ouvimos ruído fora da cela. Ressoaram passos sobre o pavimento de metal, rangeram as fechaduras, a porta abriu-se e o taifeiro apareceu. Antes que eu pudesse fazer qualquer movimento para impedi-lo, o canadense se precipitou sobre o infeliz, derrubou e apertou-lhe a garganta. Conselho tentava já arrancar a vítima meio sufocada das mãos do arpoador e eu ia juntar meus esforços junto a dele. Enquanto, subitamente, me senti imobilizado por estas palavras ditas em francês. Acalme-se, mestre Land. E o senhor, professor, tenha bondade de ouvir-me.